Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos mais uma vez aqui para o canal Python DS. Hoje vamos iniciar uma nova playlist. É uma playlist que ela foi feita de forma diferente, ela está conectada com alguns dos assuntos que já estudamos aqui no nosso canal. Está inclusive conectada com a outra playlist, que é a playlist de análise de dados. E hoje a gente vai começar um estudo sobre estatística básica, tanto para uso geral quanto para quem vai trabalhar com análise de dados e, sobretudo, com ciência de dados. A estatística é uma das partes fundamentais, uma das áreas de conhecimento que você precisa trabalhar. E o Python, assim como outras linguagens de programação, traz uma série de facilidades para você trabalhar com medidas estatísticas, trabalhar com grandes volumes de dados, consegue inclusive simplificar com diversos pacotes e funções que você pode utilizar para realizar os cálculos principais. Porém, para essa playlist, o que foi que eu fiz? Eu peguei um livro de estatística básica, esse livro aqui, que eu vou deixar também nas referências, que é o livro Estatística Básica, dos autores Toledo e Ovalle. É um livro que é muito utilizado em cursos de graduação. Foi o livro principal que eu usei para aprender estatística há alguns anos atrás. E ele é interessante que assim, ele é um livro que ele traz uma visão geral da parte de estatística descritiva, medidas de posição, distribuição de frequências, análise visual de dados, mas ele é um livro que ele é antigo, então assim, ele não tem praticamente, na verdade o foco dele não é as linguagens de programação. Ele foi inclusive publicado, essa edição aqui, antes mesmo da criação do Python. Eu estou olhando aqui, ele foi de 85, o Python, salvo engano, é 86, o iniciozinho. Então, o que a gente fez aqui para essa nossa playlist foi pegar esse livro inteiro e transformá-lo em códigos dentro do Python. E aí eu fui pegando, à medida que a gente vai avançando nos temas, nos primeiros eu fiz cálculos mais básicos, manuais mesmo, mas à medida que a gente foi avançando, eu fui mostrando como fazer aquele cálculo de forma manual e como realizar aquele cálculo através de funções que simplificam o seu trabalho. Então essa playlist ela vai estar dividida em dois notebooks, porém como o assunto é muito extenso, a gente vai quebrar o estudo desses notebooks em diversos vídeos que vão sendo publicados aí ao longo das próximas semanas. Além desse livro, outras referências que são interessantes, e é legal falar aqui nesse primeiro vídeo, são esses livros aqui. Um segundo livro que é bem interessante é esse Estatística Prática para Cientista de Dados, em que ele pega medidas estatísticas e assuntos sobre estatística que são mais comumente utilizados e pega algumas medidas estatísticas e alguns assuntos do tema que não tem, na visão do autor, uma relevância tão grande para o trabalho do cientista de dados. A diferença é esse livro aqui, ele não é para Python, ele é todo feito baseado no R. Outro livro interessante, também no R, e que avança um pouquinho mais, já um outro tema que não é especificamente estatística, mas está bem relacionado, que é a análise de séries temporais em R, um curso introdutório. Ele faz um trabalho bem interessante sobre o estudo de séries temporais, sobretudo financeiras e econômicas. Um terceiro livro, agora esse é bem para quem quer realmente fazer o aprofundamento da parte mais teórica e conceitual, é a probabilidade, um curso introdutório. Eu não vou entrar nesse tema dentro dessa playlist, como é um curso de fundamentos, né, ou a estatística mais básica, não vou chegar naquele ponto. E um outro livro que ele é interessante, em alguns casos para dar uma base para o estudo, em outros casos para quem quer fazer o complemento do estudo e sobretudo para uso desses temas na administração de empresas, é esse aqui que é o Matemática Aplicada à Administração, Economia e Contabilidade. Esse vídeo tá com uma cara parecida com o último que eu fiz da playlist de fundamentos, mas deixo aqui o mesmo comentário que eu fiz lá, não tem nenhum tipo de propaganda em si dos livros, mas realmente o uso deles como referências para o estudo. Para acompanhar a playlist, não precisa ter lido ou mesmo ler estes livros. Eu vou deixar eles sempre como dica para quem quer realmente fazer um aprofundamento. Esse do Estatística Básica, se a pessoa tiver ou conseguir acesso em alguma biblioteca, é interessante porque você iria acompanhando cada exercício que a gente vai fazendo. Mas mesmo assim eu vou buscar sempre
fazer os nossos vídeos de orientação de uma forma que não haja essa obrigatoriedade de estar com o livro em mãos, tá bem? Então vai aprender de qualquer modo, independente se estiver ou não com o livro. Deixa o comentário se algum ponto não ficou muito claro, porque eu vou tentar não ficar muito no conceito e realmente para a prática, para a gente aprender fazendo cada um dos conceitos que esse livro traz. E aí ficaria uma opção, se a pessoa quer fazer o aprofundamento, de repente fazer os exercícios ou rever parte dos vídeos com o livro em mãos, tá bem? Então vamos lá, direto para o nosso primeiro notebook. Esse primeiro vídeo, como objetivo, era fazer essa introdução ao tema e já começar com alguma coisa prática. Eu vou pegar as medidas básicas. A gente vai começar, como está dito aqui, a partir do quarto capítulo do livro, porque os 3 primeiros capítulos ele vai dar realmente uma fundamentação do que é a estatística, de como ela é utilizada no processo de tomada de decisão em diversas áreas da economia, da saúde e das ciências em geral. Vai falar um pouquinho sobre a diferença da estatística descritiva para a estatística inferencial. E aqui, é claro, eu não quero ter um rigor acadêmico necessariamente, mas a grande diferença, né, que é apresentada é que a estatística descritiva está mais preocupada com o passado, com entender dados, interpretar as relações entre aqueles dados e tentar descrever uma determinada situação da área de domínio que está sendo estudada. Apesar de ter esse olho para o passado, ela pode ser bem útil para uma melhor compreensão e, claro, acaba servindo essa compreensão para uma tomada de decisões sobre aquela área de domínio baseada em fatos mais próximos da realidade. A outra parte da estatística é a estatística inferencial, que é a análise dos dados já realmente com foco nessa tomada de decisão, inferir informações, inferir situações que possam ser observadas a partir da análise dos dados. Então tem essa diferença, uma realmente vai descrever, apesar de você poder utilizá-la para tomada de decisão também, mas a outra realmente o foco é tentar prever situações, inferir situações a partir dos dados analisados. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira parte aqui desse quarto capítulo, que é falando sobre as medidas de posição, principalmente medidas de centralidade, e começando com uma daquelas que talvez seja a mais conhecida do grande público, da maioria das pessoas, independente de ser de área de exatas ou de até ter estudado estatística em algum momento de sua formação, que é a questão da média. A média, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar aqui pegar algumas principais para a gente fazer o estudo, como o notebook vai estar à disposição e eu vou, à medida que for possível, fazendo complementos para vocês entenderem, eu vou não necessariamente passar por todas elas. Mas de qualquer modo, só para vocês terem ideia, a gente ouve falar de média, mas não necessariamente a gente tem a noção de que não existe uma única média. A média mais comum, quando alguém está falando, normalmente ela está vindo aqui para média aritmética. Mas a gente tem a média aritmética simples, nós temos média aritmética ponderada, média harmônica e média harmônica ponderada. Nós vamos ter aqui também média quadrática, e aqui apenas para dar alguns exemplos. Existem outras formas também de cálculo de média além dessas. Cada uma delas vai ter um tipo de situação específica para se utilizar. A maioria dos autores vão te falar que realmente não existe uma medida única, universal de medida central. Então você vai precisar realmente, com o passar do tempo, ir analisando à medida que for fazendo a aplicação da média, verificando qual tipo de dado, qual tipo de situação você teria que escolher cada uma delas. Como essa aqui é uma parte introdutória, então eu vou focar em explicar algumas delas e a forma de cálculo. Então a primeira de todas, que é a média aritmética, ela tem também a forma de cálculo mais simples de todas. Vou aumentar aqui um pouquinho para melhorar o zoom para quem estiver vendo. O que a média aritmética faz? Ela simplesmente pega um determinado conjunto de dados. Então imaginemos que eu tenha um conjunto de dados qualquer que teve esses números aqui, 10, 60, 360 como suas observações. Para eu descobrir qual a média desses dados aqui, eu preciso simplesmente fazer o somatório de todos os elementos do meu conjunto de dados e dividir
pelo número de elementos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu somaria 10 mais 60 mais 360 e dividiria por 3 e eu teria, assim, a minha média aritmética calculada. Aqui está a formalização matemática dela. Eu deixei a formalização matemática apenas para os primeiros exemplos. No livro tem todas as formalizações e eu tentei ir mais numa visão aqui de como ficaria a tradução dessas formalizações para o uso de variáveis dentro do Python. Por isso que à medida que a gente for passando, a gente vai perceber que não há a formalização para todas as fórmulas que eu utilizei no notebook. Então aqui dentro do Python, como é que eu faria isso? A soma, eu tenho uma funçãozinha simples lá, que quem fez o curso básico já aprendeu, que é a sum. Então eu chamo essa função e dentro dessa função eu passo o meu conjunto de dados, que é o conjunto X. Então ele fez aqui na primeira parte da minha operação a soma desse conjunto de dados e na segunda parte eu vejo qual é o tamanho desse conjunto de dados com a função len. Então a função len vai trazer para mim aqui que seria o resultado de 3. Então ele vai somar esses valores, dividir por 3, vai ser o valor da nossa média e na sequência eu estou exibindo esse valor. Então já está aqui embaixo, mas se a gente rodar a gente vai ver que ele vai atualizar e vai dar o mesmo valor. Aqui, como a gente está usando o ambiente Google Colab, normalmente a primeira execução que você faz no seu caderno aqui dentro do Google Colab, ele vai demorar um pouquinho mesmo, mas assim, isso é uma conta bem rapidinha para ser feita, é claro. Mas está aqui então 143,33. Dentro do Python, como eu falei que vou, à medida que a gente for passando, ver as funções que nós temos para realizar esses cálculos de forma simplificada, eu não precisaria fazer todas essas linhas aqui. Imagine que aqui a gente está trabalhando com um conjunto de exemplo bem pequeno, e a lentidão que teve foi pela questão da inicialização do ambiente do Google Colab. Mas se você estivesse trabalhando com um conjunto de dados longo, ficar fazendo esse tipo de conta na mão nem sempre é a melhor solução. Por isso o Python tem diversos pacotes e um deles é o pacote NumPy, que a gente faz a importação, como aprendemos também na playlist de fundamentos de Python, que está disponível no canal, chamando o import, que é a função que importa pacotes. Depois a gente passa o nome do pacote e a gente passa aqui o res para a gente conseguir usar um alias ou um apelido para o nosso pacote. Então estou importando o pacote NumPy com o apelido de NP. E aí dentro desse pacote NumPy, que é um pacote de cálculos matemáticos para o Python, a gente tem dentro dele exatamente a função min, que é a função de média. Então eu simplesmente chamo np.min e executo a função passando como parâmetro o nosso conjunto de dados, que é o conjunto de dados X. E aqui rodando ele vai dar exatamente o mesmo resultado da parte de cima, que é o 143,33. Então já vimos a primeira forma de trabalho da média. E a média, o que esse 143,33 ele significaria? Como eu mencionei rapidamente no início do vídeo, as médias em geral, independente se a gente está falando da aritmética, são medidas de posição, de centralidade. Ela tenta enxergar onde é que está o meio daquele conjunto de dados. Não é um meio exato, existem outras medidas, então ele vai sempre fazer algum tipo de aproximação dependendo da medida que você estiver utilizando. Mas é algo próximo da metade ali dos dados. Então, por isso que ele soma todos os dados e faz a divisão. Então, esse valor de 143 representaria aproximadamente uma explicação de onde fica o meio desses dados ali, para onde a maioria deles estão se aproximando. A gente tem agora uma segunda forma de trabalho com a média, que ainda na média aritmética você pode ter a questão da média ponderada. Acho que a maioria de nós na escola tivemos algum tipo de contato com a média ponderada, porque normalmente é utilizado, por exemplo, ou em concursos públicos, ou mesmo em avaliações de ensino em geral, ensino fundamental, médio, da universidade, para dar pesos a notas. Então você utilizaria pesos para você conseguir fazer um cálculo mais aproximado de acordo com o peso. Eu tenho determinada quantidade de provas e algumas delas têm um nível de complexidade maior, eu daria um peso maior, então o aluno que tirasse uma nota melhor naquelas notas de maior peso conseguiria
ter uma média melhor do que simplesmente fazer uma divisão direta como a média aritmética faz. E como ela funciona? Ela tem a sua primeira, a sua forma de cálculo muito parecida com a lógica da média aritmética, mas ela acrescenta os pesos na sua forma de cálculo. Então, ao invés de eu ter uma soma apenas dos meus dados, como a gente tinha na aritmética, eu tenho aqui a soma dos dados, ou seja, das observações, vezes o peso de cada uma dessas notas. E aí eu pego essa soma e divido por uma segunda soma, que é a soma apenas dos pesos. Então eu fiz aqui a multiplicação dos elementos entre si e depois eu dividi pela soma desses pesos. E aqui na frente a gente tem isso calculado no Pi. Então como é que eu fiz? Eu fiz de forma separada para ficar mais fácil o entendimento. Eu primeiro fiz essa primeira etapa aqui da conta, em que eu pego notas vezes os pesos, é igual a um loop for que eu estou fazendo aqui, pegando para cada nota a multiplicação daquela nota pelo peso equivalente. E aí eu fiz aqui para cada um dos elementos que estejam no len nota, ou seja, esse range aqui, 0 até o len nota, ele está simplesmente calculando qual é o tamanho do meu conjunto de dados, que no caso aqui ele vai ter 4 elementos, então ele vai de 0 a 3. Então o que ele está fazendo aqui é nota 0, tá? Aqui é o 8, vezes o peso 1, e aí vai guardar aquele elemento. Depois, nota 1, que é a nota 7, vezes o peso 1, que é o peso que é 2, então vai ser a multiplicação disso. E vai fazendo um a um desses elementos a iteração. Fez isso e guardou em uma variável, agora eu vou calcular a nossa média, que vai ser a soma daquilo que foi guardado aqui em cima, que é nota vezes o peso, dividido pela soma dos pesos, seguindo exatamente a nossa equação aqui, que a gente vai ter o valor da média ponderada. E aqui executando, vocês podem refazer o cálculo, podem mudar valores para vocês realizarem testes diferentes, e a gente vai ver que a média ponderada nesse caso aqui foi de 8,5. Então, essas são as duas primeiras e talvez as duas principais medidas que vocês vão utilizar no dia a dia. Conhecendo média e média ponderada, você já vai conseguir realmente ter um tipo de medida de posição que você vai ter uma capacidade de uso para diversas situações. Em um dos vídeos posteriores, a gente vai ver um problema que é um problema da média aritmética, mas que não é apenas dela. Quando a gente usa a média como uma referência para dar o resultado, sei lá, da produtividade de uma pessoa, produtividade de uma equipe, ou mesmo da avaliação de um aluno, a gente pode ter alguns problemas utilizando apenas a média para esse tipo de análise. E a gente vai ver mais para frente situações em que você precisaria usar outras medidas de posição.